Eu vou esperar todos vocês abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aquele que achar, ajuda o amigo do lado a encontrar também. O que a gente viu ontem, crianças? A gente viu Jesus conversando com Nicodemos. Sobre o quê? Sobre nascer de novo. E ele falou o quê para Nicodemos? Que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. E o Nicodemos ficou preocupado com aquilo, ele não sabia, ele perguntou como, então, que pode um homem nascer sendo velho? Pode, por acaso, voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Claro que não. Não é disso que Jesus está falando. E hoje, o que nós vamos falar? Esse texto que nós vamos ler hoje, Lucas capítulo 15, aliás, nós vamos ler o capítulo inteiro. Sabe o que nós vamos ver aqui nesse capítulo, crianças? Uma pessoa nascendo de novo. Tá? Essa parábola, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola fala mais do pai do que do filho. A gente vai perceber isso ao longo da pregação. Tá? E essa é a parábola, talvez, provavelmente, essa é a parábola mais conhecida do mundo inteiro e provavelmente é o texto mais pregado em sermões ao longo de 2000 anos da igreja. Essa tela que está ali, aquele desenho, é um quadro que um homem chamado Rembrandt pintou no século 17, no ano 1600 e pouco, 1700. Então ele é um texto muito conhecido, tá? E nós vamos então começar a ler do versículo 1, que diz assim: quem tiver com a Bíblia pode olhar na sua própria Bíblia, quem preferir pode olhar aqui na tela, porque o texto vai estar aqui também, tá? Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então você olha ali na imagem de cima, todos os publicanos e todos os pecadores vinham ouvir Jesus, porque Jesus tinha uma palavra para essas pessoas. Só que olha o que diz o versículo 2. E murmuravam os fariseus. Sabe o que é murmurar? Reclamar, achar ruim. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então, gente, isso aqui é muito importante a gente entender. Os pecadores vinham ouvir Jesus, mas os fariseus, quem eram os fariseus? Vocês lembram? Os religiosos, aqueles que estavam sempre no templo, sabiam a Bíblia, davam o dízimo, mas não conheciam o Senhor de verdade. E Nicodemos, lembra do Nicodemos que a gente conversou ontem? O que ele era? Ele era um fariseu. Não, ele era um fariseu. Um fariseu. Um dos principais dos judeus, Miguel, isso mesmo. Então, olha só, os pecadores chegavam para ouvir Jesus, mas os fariseus murmuravam, achavam ruim e reclamavam com o próprio Jesus. Você come com pecador, como se eles não fossem pecadores. Eles não se consideravam pecadores. Então, versículo 3, lhes propôs Jesus esta parábola. E está escrito ali, esta parábola, porque é uma parábola só. É uma parábola contada em 3 pedaços. A primeira parte da parábola está aí na Bíblia de vocês, do versículo 4 até o 6, Jesus diz assim. Vocês conhecem a parábola da ovelha perdida. Jesus contou uma parábola que ele diz assim: quem de vocês, que tendo 100 ovelhas e uma delas se perdeu, não vai atrás dessa ovelha que se perdeu? E quando acha essa ovelha, põe no ombro e volta para casa cheio de alegria e chama os seus amigos para comemorar que encontrou a ovelha perdida. Quem não faz isso? Ele conta essa parábola dizendo então que um pastor vai atrás de uma ovelha que se perdeu e ele volta todo feliz e ele faz uma festa. Ele se alegra quando ele encontra uma ovelha perdida. E Jesus diz assim logo em seguida: eu digo-vos que assim haverá maior alegria, maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só o que Jesus está dizendo. Tem mais alegria por um pecador que se arrepende, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Para quem que Jesus está contando isso aqui? Para os fariseus. Por que ele está contando isso aqui? Ó, viu como vocês não estão prestando atenção no tio? Por que ele está contando essa parábola? Alguém sabe me dizer? Exatamente. Porque Jesus, lembra? Jesus estava sentado com pecadores, comendo com eles. Lembram? E os fariseus estavam fazendo o quê? Murmurando. Então Jesus conta essa parábola para dizer o seguinte: tem alegria no reino de Deus quando algum pecador se arrepende. E vocês, que são 99 justos que não precisam de arrependimento, não estão se alegrando. É isso que Jesus está ensinando aqui. E ele segue dizendo uma outra parábola. Assim: qual mulher que tendo 10 dracmas, sabe o que é uma dracma? Uma moeda. Uma moeda. Aquela mulher ali, ó, ela tinha 10 dracmas e ela deu falta de uma, ela perdeu uma dracma. Qual mulher que tendo perdido uma dracma, não acende a luz e a vela, não varre a casa inteira procurando aquela dracma? Qual mulher não faz isso? Você perde o dinheiro, você não vai procurar? E tendo achado a dracma, ela se alegra, e ela chama as suas amigas e vão comemorar, vão se alegrar, vem se alegrar comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Então Jesus conta essa outra parábola. E em seguida ele diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Para quem que Jesus está falando isso? Para os fariseus. Por que ele está falando isso? Porque os pecadores estavam se alegrando com Jesus, porque tinham sido salvos por ele, mas os pecadores não estavam se alegrando. E Jesus está dizendo: lá no céu tem alegria quando um pecador se arrepende. Quando a alegria é diante dos anjos de Deus, quem que está diante dos anjos de Deus? Deus! Deus se alegra quando um pecador se arrepende. É isso que Jesus está dizendo. E por isso esses pecadores vêm até a mim para me ouvir e comem comigo, porque eles estão alegres porque encontraram em mim a salvação. E vocês, fariseus, vocês não estão alegres porque vocês ainda não viram em mim a salvação. É isso que Jesus está ensinando. E aí, então, depois de ter contado essas duas parábolas, que é uma parábola só, a Bíblia diz que Jesus continuou, olha ali, ó, continuou ensinando os fariseus. E ele disse assim: certo homem tinha 2 filhos. Aqui, crianças, é muito importante a gente entender. Certo homem tinha 2 filhos. Nessa parábola que Jesus está contando, este homem, este pai, representa quem? Deus. Deus Pai. O filho mais novo, esse da esquerda nossa aqui, ele representa? Não. Ele representa os publicanos e pecadores que vinham ouvir Jesus. E o filho mais velho, da direita, representa, sabe quem? Os fariseus. Tá? E Jesus é genial, crianças, porque ele, quando ele conta essa parábola, ele consegue falar de todos nós aqui. De todos nós. Porque todos nós estamos nessa parábola. Todos. Todos nós somos ou o filho da esquerda ou o filho da direita. Todos nós. E nós vamos ver isso no texto. Então ele tinha 2 filhos. E o texto segue dizendo que o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Sabe o que é herança? Herança é quando um pai morre, tudo que é do pai fica de herança para o filho. Os bens do pai, quando eu morrer, os meus bens vai ficar para os meus filhos. Para o Caio, para o Davi, para a Sara e para a Esther. Quando eu morrer. O que esse filho fez? Pai, eu quero minha herança agora. É como se ele dissesse assim: Pai, eu queria que o senhor tivesse morto. Mas como o senhor ainda não morreu, me dá logo a minha herança. É isso. Então você imagina, crianças, a tristeza desse pai. Imagina a tristeza desse pai.
Esse filho chega e fala assim: eu me interesso por tudo que o senhor tem, mas eu não quero nada contigo. Eu quero os seus bens, mas eu não quero você. É isso que esse filho fez. E é isso, crianças, que o pecado fez conosco. Porque nós nascemos em pecado e nós queremos tudo aquilo que Deus pode nos dar, mas nós não queremos nada com o próprio Deus. O que Deus pode nos dar? Ele nos deu a nossa vida. Ele nos deu o nosso corpo. É Ele que nos dá a respiração. Ele que nos dá a saúde. Ele nos dá a nossa casa. Ele nos dá a natureza. Dá o nosso corpo. Ele nos dá amigos para brincar, para jogar bola. Ele que nos dá todas essas coisas. Mas nós nascemos em pecado, nós queremos tudo que Deus nos deu, mas nós não queremos nada com o próprio Deus. Por causa do pecado. Porque nós nascemos assim. Ninguém aqui, ou provavelmente ninguém aqui acorda de manhã, num sábado, nossa, vou aproveitar que hoje é meu final de semana, estou livre, vou aproveitar para orar. Eu acho muito bom. É pouco provável que alguém faça isso. Também é muito pouco provável. É difícil ver alguma criança ou alguém falando assim: nossa, vou aproveitar que final de semana, sábado hoje, estou com uma saudade do meu Deus, eu vou ler um pouco a Bíblia. É difícil a gente ver isso. Por quê? Por causa do pecado. Nós queremos tudo que Deus nos dá, mas não queremos nada com o próprio Deus. É isso que esse filho fez. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E sabe o que eu acho maravilhoso na bondade de Deus? Está escrito ali que Ele repartiu os haveres. Ele deu. Porque Deus, mesmo para aqueles que o rejeitam, que o desprezam, Deus continua sendo bondoso, continua dando a respiração, dando a vida. E aí o texto segue dizendo assim, que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, foi para uma terra distante. E lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando fala ali partiu para uma terra distante, crianças, ele foi bem longe do pai. Foi lá longe. A Bíblia chama isso de mundo. Foi viver no mundo. Ele levou o seu corpo onde seu coração já estava, longe do Pai. E lá, ele dissipou todos os seus bens. Dissipou é desperdiçou. Desperdiçar é gastar sem responsabilidade. Desperdiçar. E é assim que vive o pecador. Ele desperdiça os bens que Deus lhe deu, longe do Pai. Desperdiça a sua vida, desperdiça seu tempo, desperdiça muitas vezes o seu dinheiro, longe do Pai. E aí, a Bíblia diz, Jesus segue contando essa história, dizendo que depois de ter consumido tudo, ou seja, depois que ele gastou todo o dinheiro dele, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Vocês e nós não sabemos o que é fome. Nós não sabemos. Graças a Deus. Mas existe a fome, gente, é quando fica muitos anos sem chover. E aí, sem chuva, não tem alimento, não tem planta, os animais morrem, os seres humanos morrem. Então, acabou todo o dinheiro daquele moço e ele começou a passar necessidade. A seca, essa aqui é a foto de uma seca. Não nasce nada na terra. E aquele moço gastou tudo. E começou a passar necessidade, passar fome. A gente não sabe o que é isso. Esse moço começou a passar fome. E o que nós precisamos aprender? Que lá na casa do pai ele tinha tudo. Nunca acabava nada. Nunca. Mas longe do pai, as coisas acabam. E assim também, crianças, é a nossa vida. A nossa vida não é para sempre aqui na terra. A nossa vida, o pastor Glênio fala que a nossa vida é igual um telefone celular. Esse meu telefone está funcionando. Só que ele está fora da tomada. Uma hora a bateria vai acabar e ele vai pifar. E assim somos nós. Longe de Deus, um dia a nossa vida vai acabar. A nossa saúde vai acabar. Hoje vocês são todos jovens, crianças de 7 a 12 anos, têm muita saúde. Mas vai chegar uma hora... eu estou com 42, minhas costas já começou a doer. Já estou começando a ter dor. Vai chegar uma hora que a saúde vai acabar.
E vai chegar uma hora que a própria vida vai acabar. Não é para sempre o que a gente tem aqui. E longe do Pai, ela termina. Então esse homem começou a passar necessidade, e aí o que ele fez? Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse cidadão o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele foi cuidar de porco. E o porco, para nós, a gente só conhece o porco frito, né? Ou assado, que é uma delícia. Mas, na época de Jesus, os judeus consideravam o porco animal imundo. Ele era sujo. E eles não chegavam nem perto. Então Jesus usou o exemplo do porco mesmo, de propósito, para mostrar o quê? Que a vida de pecado, ela promete muita alegria, mas no final sempre vai terminar em sofrimento. Sempre vai terminar em humilhação. E esse jovem terminou lá no meio dos porcos, no chiqueiro. Ali no chiqueiro, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Sabe o que é alfarroba? É isso aqui, ó. Alfarroba é tipo de uma vagem, um alimento que porco come. Mas não dá para a gente comer. É horrível. Mas ele estava com tanta fome, com tanto desespero, que ele queria comer a alfarroba dos porcos. Olha a cara dele, ó. Nossa, tendo que comer alfarroba de porco. Mas sabe o que o texto diz? Ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada. Mesmo que a alfarroba fosse horrível, ninguém dava nada. Sabe o que isso quer dizer, crianças? Que se não for Deus, o mundo nunca vai te dar nada. Nada. Você vai ter fome, você vai passar necessidade, mas o mundo não vai te oferecer nada. E a vida de pecado, crianças, é um estado de perpétua insatisfação. Esse menino, esse jovem, ele estava lá na casa do pai e estava insatisfeito, foi embora. Depois ele saiu, estava lá no mundo, estava insatisfeito quando estava com o dinheiro, continuava insatisfeito. Agora acabou o dinheiro, ele está aqui no chiqueiro, continua insatisfeito. Nós nunca vamos encontrar satisfação, crianças, fora de Deus. Você nunca vai ser plenamente feliz fora do Senhor. Então, versículo 17 diz que ele caindo em si, sabe o que cair em si? Um cara que está fora de si. Para cair em si, o cara tem que estar fora de si. Sabe o que é um cara que está fora de si? É um cara que não pensa direito. Então esse homem, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai, ele lembrou a foto lá de cima, é a casa do pai dele. Os trabalhadores do pai dele têm pão com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. E aqui a gente vê, sabe o quê? O primeiro estágio do arrependimento, crianças. Quando a pessoa entende a verdade. Quando a pessoa entende que o pai dele é generoso, que Deus é generoso e que o mundo não é. E eu quero contar uma coisa para vocês, contar uma história. A gente não gosta de sofrer, certo? Alguém aqui gosta de sofrer? Claro que não. Mas tem muitas vezes, crianças, muitas vezes, que o sofrimento é uma bênção na nossa vida. Que as aflições a gente não gosta de passar por elas. Mas muitas vezes elas são uma bênção. Por exemplo, esse menino aqui. Foi no meio da aflição que ele caiu em si. Foi quando ele estava sofrendo que ele lembrou do pai. Eu conheci uma vez, crianças, um homem, um cara que tinha o meu nome, chamava Márcio. Vou contar rapidinho para vocês essa história. Uma vez eu vendi um apartamento para ele. E foi o pai do Miguel até que fez o negócio junto com a gente. Aí eu conheci ele no cartório. Fiquei bem amigo dele, um cara super legal. Tinha mais ou menos um pouquinho mais velho que eu, ele devia ter uns 45, 47 anos. E aí eu conheci ele, chamava Márcio, fizemos uma amizade ali, mas depois eu nunca mais vi ele. Daí, uns 2 anos depois, eu estava na nossa igreja, cheguei atrasado para a reunião de oração, e entrei atrasado, sentei quietinho ali, quietinho, com vergonha. E aí um cara bateu na minha perna, eu olhei, era ele, o Márcio. Falei, ô cara, nem sabia que você ia na mesma igreja que eu. Aí eu vi que ele estava uns 20 quilos mais magro. Bem magro, assim, até os ossos dele estavam aparecendo assim. Aí ele falou, vamos lá fora. Eu falei,
Fui lá fora com ele. Eu falei assim, o que aconteceu com você, cara? Ele falou assim, eu estou com uma doença séria, eu estou com câncer, câncer não sei aonde, em vários lugares, e eu estou morrendo. Ele falou assim para mim. Aí eu fiquei entristecido. Falei, nossa, cara, eu não sabia nem o que falar para ele. Aí ele se antecipou e falou para mim assim, mas deixa eu te dizer uma coisa, esse câncer foi a maior bênção que Deus trouxe na minha vida. Porque por meio dessa doença eu descobri quem eu sou. Eu descobri que eu sou limitado. Eu descobri que eu não tenho poder, que eu não tenho força. E por causa dessa doença eu conheci Jesus, o meu Salvador. E ele, crianças, depois eu pude acompanhá-lo até o último dia da vida dele. Ele morreu alguns meses depois. E eu fiquei com ele andando. Na última semana de vida dele eu encontrei com ele todos os dias. Ele estava sofrendo com bastante dor, mas ele estava alegre no Senhor. Porque ele conheceu o Evangelho. E hoje ele está lá no céu. E quando eu partir, eu vou encontrar com ele lá. E ele falou para mim, não sou eu que estou falando, ele falou que aquela doença foi a maior bênção na vida dele, porque por causa daquela doença ele conheceu o Senhor. Então, as aflições, elas são ruins, a gente não gosta de passar, mas quando Deus permite, para um bom propósito, isso sempre vai trazer benefício para a gente, como aconteceu com esse moço. Ele estava lá no lodo e ele caiu em si, gente. E aí olha que legal que o texto segue dizendo assim, ele mesmo fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, aqui nós temos o segundo estágio do arrependimento, criança. Sabe o que é o arrependimento? Voltar. Ele foi até lá, afastado do pai, afastando do pai, e de repente ele falou assim, agora eu vou me levantar e eu vou voltar para casa. E ele resolve voltar para o seu pai. Mudança de pensamento, crianças. Sabe o que é arrependimento? Sabe o que é arrependimento? O arrependimento é mudança de mente. Esse jovem, ele tinha uma compreensão errada do pai dele. E agora ele entende quem é o pai dele. E ele também tinha uma compreensão errada de quem ele era. E agora ele entende quem ele é, um pecador. Ele entende que o pai dele é bom e que ele não é. Então ele muda de entendimento e fala assim, eu vou voltar para o meu pai. E aí ele faz um plano. Eu vou levantar, vou ter com meu pai e eu lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então a primeira coisa que ele faz, ele confessa o pecado dele. Eu pequei. E o segundo, ele diz assim, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele diz assim, pai, eu pequei. Ou seja, as coisas que eu fiz não foram boas. Mas tem uma coisa que é pior. Eu não sou bom. É isso que ele está dizendo. Eu não sou digno. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria voltar para casa, pelo menos trabalhar para o pai dele. Ele não, nem filho mais ele se considerava. E aí a Bíblia diz que ele, levantando-se, foi para o seu pai. Só que aqui, crianças, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito importante. Quando Jesus contou essa parábola, tinha uma lei. E eu vou ler essa lei para vocês. Olha o que dizia essa lei. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, esse menino era um filho rebelde, não era? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão, esse nosso filho é rebelde e contumaz, ele não dá ouvidos à nossa voz, ele é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Olha essa lei, gente. Olha essa lei. Para jovens desobedientes, rebeldes, como era o caso desse moço, a lei dizia que ele tinha que ser levado na frente da cidade e ser apedrejado por todos até morrer. Imagina o medo desse menino voltando para casa. Você imagina? Só que a Bíblia diz que ele foi mesmo assim. Por que ele foi? Porque ele percebeu, crianças, que ele não tinha mais nada a perder. Ele já estava no pior momento da vida dele. Ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Se eu morrer, morri. Então ele volta para a casa do pai. E agora, criança, sabe o que a gente tem? O ponto alto da história. A parte mais maravilhosa da história.
Porque a Bíblia diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ó, ele lá longe, vocês estão vendo? E o pai dele o avistou. E compadecido dele, sabe o que é compadecido? Ele sentiu a dor do filho dele. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Sabe o que é isso, crianças? É a graça de Deus. É assim que Deus recebe um pecador que se arrepende. Ele corre, abraça e beija. Sabe por que ele viu de longe o menino? Porque o pai estava lá no alto esperando. Todo dia esse pai subia naquela casa, no lugar mais alto, e ficava esperando aquele menino voltar. Porque amava aquele menino e queria que ele voltasse. Então ele via longe ainda quando o pai o avistou. E o pai desceu. Aí eu pergunto para vocês, mas e a justiça de Deus? Lembra daquela lei? O que dizia a lei? Que esse menino tinha que o quê? Ser apedrejado. E ele não foi apedrejado. Sabe por que não? Sabe por que ele não foi apedrejado nessa parábola, crianças? Não. Não foi só por isso. Foi porque Jesus morreu por nós. Isso mesmo, Léo. Porque Jesus morreu por nós. Essa figura do pai lá no alto descendo para ir buscar o menino, sabe o que é isso? É uma figura do Evangelho. Deus estava lá no céu, ele viu a nossa miséria de pecado, e ele desceu na pessoa do seu filho Jesus, e ele condenou em Jesus o nosso pecado. Ele pegou o nosso pecado, colocou sobre Jesus, Vitor, e crucificou Jesus. Sabia, Davi? Yuri, você sabia? Que Deus pegou o nosso pecado, colocou em Jesus, e por isso que Jesus morreu, porque Jesus nunca tinha pecado. Ele nunca pecou, mas o nosso pecado foi colocado sobre ele, e por isso ele foi morto. A Bíblia diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, quando o menino encontra o pai, ele começa a confessar o pecado. Mas o pai, crianças, olha o que o pai faz. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. E lembra, essa roupa estava ali esperando ele. Mas, gente, vocês lembram que quando o pai dividiu os haveres, ele pegou tudo que era seu e partiu? Você acha que quando ele foi embora, ele ia ter deixado a melhor roupa em casa? Claro que não, o pai fez uma nova. Fez uma nova esperando a volta do menino. E ele diz assim: põe um anel no dedo. O anel significava autoridade, é para dizer que ele era da família, que ele era filho, que ele não seria um servo ali. E a mesma coisa, ele fala assim: põe sandálias no pé dele. Porque naquela época os servos andavam descalços. Os servos, mas os filhos andavam com sandálias. E aí sabe o que ele fala? Trazei também e matai o novilho cevado. Quem sabe o que é novilho cevado? Não. Hã? Novilho cevado. Um novilho é um boizinho bem novinho. É bem filhotinho, mas e cevado, ele é gordo. É um bezerro gordo. Ou seja, é a melhor carne que tem. Quem gosta de churrasco aqui? Então o que o pai mandou fazer? Mata o novilho cevado, que nós vamos fazer um churrasco. Nós vamos fazer uma festa. E aí sabe o que o pai diz, crianças? Sabe o que o pai diz? Comamos e regozijemo-nos. Regozijemo-nos é alegremo-nos. Comamos e regozijemo-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Sabe o que é isso aqui? Ele nasceu de novo. Um pecador nascendo de novo, Benjamim. Ele nasceu de novo. Ele voltou para a casa do pai. E tem alegria no céu quando um pecador se arrepende e volta para a casa do pai. E ele manda fazer churrasco. Manda fazer festa. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Para quem
que Jesus contou essa parábola? Por que ele contou essa parábola para os fariseus? Ele estava contando essa parábola para os fariseus, porque enquanto os pecadores arrependidos vinham para ouvir Jesus e estavam se alegrando com ele, os fariseus estavam de longe murmurando: você, você, você. Por isso. E Jesus então está ensinando essa parábola. Lembra? Esse é o primeiro versículo do capítulo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então é por isso que Jesus contou essa parábola. Jesus estava ensinando os fariseus como que se entra no reino de Deus. Como que se entra no reino de Deus, crianças? Nascendo de novo. Como que isso acontece? O que é o novo nascimento, crianças? O novo nascimento. O novo nascimento é o pecador discernindo. Ó, todos aqui com o tio. O novo nascimento é uma obra que Deus faz quando o pecador entende quem é Deus, santo, bom, justo, perfeito, e ele entende quem é ele mesmo, pecador, que não é digno de ser chamado de filho. Então, Jesus continua a parábola com a segunda parte da parábola agora, e essa parte aqui é muito importante. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí olha o que diz ali a última frase. Ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou e não queria entrar. Crianças, é uma parábola de um pai com 2 filhos. Quem é o filho mais novo? Eu sei que é o da esquerda, criança, mas quem que ele representa? Os pecadores, Antonella. Ele, o filho mais novo, representa os pecadores que se arrependeram e voltaram para a casa do pai. E estavam se alegrando com Jesus. E quem é o filho mais velho? Os fariseus, que estavam murmurando e não queriam entrar na festa. É isso que Jesus está ensinando para os fariseus. Vocês são os irmãos mais velhos que não querem entrar na festa do reino dos céus. É isso que está ensinando, por parábolas. Ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar. Por que ele não queria entrar, crianças? Porque ele se achava justo. Nós vamos ver isso mais para frente. Aí, olha que maravilha, gente. Olha esse pai. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai saiu lá da festa, veio até aqui fora buscar o filho mais velho que estava bravinho. Ele procurava conciliá-lo. A graça de Deus, crianças, é muito paciente. Deus tem muita misericórdia, muita paciência com o pecador. E ele está aqui tentando conciliá-lo. Mas olha só a resposta. Na verdade, o que Jesus estava fazendo, crianças, quando ele conta essa parábola para aqueles fariseus, o que ele estava fazendo é o que esse pai está fazendo. Ele está tentando ensinar aqueles fariseus: gente, está tendo uma festa, vamos entrar. É isso que ele estava tentando falar. Ele estava procurando conciliá-los. Ele estava procurando fazê-los entender. Gente, está tendo uma festa maravilhosa, tem alegria no céu por um pecador que se arrepende, só falta vocês. Vocês não vão entrar? É isso que Jesus está fazendo. Está tentando conciliá-los, está tentando chamá-los para a festa. Mas olha a resposta do filho mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo. Olha só. O que isso quer dizer? Ele não se via como filho. Ele achava que ele era um servo. Eu só te sirvo, eu sou um escravo. Então ele estava dentro da casa do pai, mas ele não via Deus.
o pai como pai. Ele via o pai como um patrão. E ele se via apenas como um servo. Há tantos anos que eu te sirvo. E olha o que ele diz em seguida. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu nunca pequei. Ele se achava bom, gente. E esse era o problema dele. Se achava justo. Se achava bom. E aí olha o que ele fala no final. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vocês lembram que o filho mais moço, quando ele pegou a parte dele, o que ele fez? Ele gastou comendo e bebendo com os amigos dele. Não foi assim? Olha o que está no coração desse filho mais velho. Você nunca me deu um cabrito para eu gastar e comer com os meus amigos, sem você. Ou seja, o coração do irmão mais velho, crianças, era igualzinho o coração do irmão mais moço. A diferença é que o mais velho tinha uma aparência exterior diferente, mas o coração era igual. Ele queria as mesmas coisas que o filho mais moço. Ele queria comer, beber longe do pai. É isso. Só que ele disfarçava. O filho mais velho era igualzinho o filho mais novo. Tão pecador quanto, apesar de parecer diferente. Os dois filhos, crianças, estavam perdidos. Os dois. Só que um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. Ele era filho, mas não sabia. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, você não percebeu isso ainda? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele nasceu de novo. Estava perdido e foi achado. Então, gente, os fariseus, eles tinham tudo que era do Pai. A vida, a saúde, eles tinham o templo, eles tinham os profetas, eles tinham a Bíblia, tinham tudo para conhecer a Deus, e ali eles tinham o próprio Filho de Deus, Jesus, na frente deles. Tudo que é meu é teu, está aqui. Mas eles não perceberam que eles não viam Deus como Pai, eles não achavam que eles eram pecadores, eles não achavam que eles precisavam de arrependimento, eles não achavam que eles precisavam de um Salvador. E assim termina a história. Esse aqui é o último versículo. Termina a história. Só que ninguém sabe se o rapaz entrou na festa ou não. Não é estranho? Jesus não finaliza a história. Ela termina assim. Já aí você vai ver na sua Bíblia aí que já começa o capítulo 16, outro assunto. Então, Jesus está deixando em aberto aqui. Nós não sabemos se esse rapaz se arrependeu ou não. Se ele entrou na festa ou não. Agora eu vou dizer para vocês. Sabe como terminou essa história aqui? Sabe como? Esse filho mais velho matou o pai. Matou o pai. Lembra que o pai da parábola representa Deus, certo? Os filhos mais velhos representam quem? Os fariseus. Quem mandou matar Jesus? Os fariseus. Então, gente, os fariseus, alguns dias depois, fizeram um plano e fizeram com que Jesus fosse crucificado. Porque eles não se arrependeram, eles não entenderam que eles eram pecadores, eles achavam que eles eram bons, eles achavam que eles não precisavam de um Salvador, e eles odiaram Deus na figura do Filho e mataram o Filho naquela cruz. E eu quero terminar dizendo o seguinte, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. Todos olhem para mim. Todos nós estamos nessa parábola. Todos. De um jeito ou de outro. Nós podemos estar aqui nessa parábola como o filho pródigo no seu estado de pecado, vivendo no mundo do nosso jeito, longe do Pai. Essa é uma possibilidade. Se esse é o caso, teu caso, você deve se arrepender como filho pródigo e voltar para casa. Arrependido, porque o Pai vai recebê-lo. Mas tem uma outra possibilidade. Às vezes, entre nós aqui, tem pessoas que já voltaram para casa.
é o filho pródigo no seu estado restaurado. Graças a Deus por isso. Você já nasceu de novo. E tem uma outra possibilidade. Tem pessoas aqui que podem estar na mesma situação do filho mais velho. Que deve pensar assim, eu vou na igreja, meu pai é crente, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu sou uma pessoa boa, eu mereço ir para o céu. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Certo? Então, crianças, o convite do Senhor Jesus está aberto. Não é porque vocês são crianças que Ele não estende o convite para vocês. Pelo contrário, creio que as crianças são convidados especiais do Senhor, convidados de honra. E o convite de Jesus para toda a humanidade, não só para aqueles homens, é arrependam-se. Arrependa-se, como o filho pródigo, e creia no Evangelho. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa história que o Senhor Jesus contou para nós, a fim de nos ensinar acerca das verdades do Teu reino. Obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos ver um homem nascendo de novo. Nós podemos ver aqui nessa história, Senhor, a miséria do nosso coração, o nosso pecado, que deseja todas as coisas do Senhor, mas não deseja o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor trabalhe essa palavra no coração de cada criança de uma maneira que o Senhor só sabe fazer. O Teu Santo Espírito sabe conversar na língua de cada um, e o Senhor sabe aplicar a Tua palavra no coração de cada um. E nós oramos em favor dessas crianças porque nós as amamos, queremos o Seu bem e gostaríamos de estar a eternidade com elas aí na glória junto contigo. Então nós te pedimos que o Senhor conceda o arrependimento para elas, conceda, Senhor, o discernimento da verdade e conceda a fé na obra de Jesus Cristo que morreu para salvar pecadores que nada merecem, que somos nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.